Salmo 43, diz assim a palavra de Deus: Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a Tua luz e a Tua verdade para que me guiem e me levem ao Seu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Salmo 43, amado, queria compartilhar uma palavra sobre a importância de resistirmos ao inimigo. É em Tiago que a palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Nos ataques e nas guerras que nós enfrentamos espirituais, uma direção que o Espírito Santo dá é de resistirmos, mantermos a nossa posição, não retroceder. Um dos propósitos do ataque do inimigo, além de neutralizar a nossa fé, é nos fazer retroceder. Passos que nós damos no mundo espiritual, passos que nós damos de obediência, de comprometimento com Deus. O diabo, através de ataques diretos ou indiretos, ele tenta nos fazer desanimar, duvidar, voltar atrás. E o Salmo 43, muitos salmos, Davi vai falar sobre a luta dele contra o inimigo. O 43 a gente não tem certeza se foi Davi, mas pela linguagem, muitos escritores acreditam que tenha sido. E ele vai falar um pouco sobre isso, que o inimigo o oprime. Versículo 2 ele fala: Tu és, Senhor, a minha fortaleza. E ele diz: Por que me rejeitas? Essa sensação de que Deus estivesse nos rejeitando. E ele diz: Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Quando demônios se levantam, ou quando pessoas às vezes se opõem de alguma forma à nossa vida, não adianta lamentar. Davi está dizendo isso aí, ou o salmista, para ser mais preciso, ele está dizendo: por que eu vou viver lamentando? Murmurar, lamentar não resolve nada, aumenta a nossa fraqueza espiritual, emocional, adoece. Ele está dizendo: por que eu vou lamentar? Eu me lembro de Ana, lá em 1 Samuel capítulo 1, que ela lamentava, se entristecia porque Penina a perseguia e aquilo não adiantava nada. Até o dia que ela entrou no altar de Deus, diante do Senhor, chorou, derramou a alma, orou, e ali algo aconteceu no coração dela. Antes do milagre, antes dela ver o milagre, antes dela saber se estava grávida, a Bíblia diz que ela já saiu com um semblante novo. Amém. Porque as lágrimas que a gente derrama diante dos homens não resolvem nada, mas as lágrimas diante do altar, amém, trazem uma graça de Deus sobre o nosso coração. Nós precisamos chorar no lugar certo, no altar de Deus. Por que eu vou andar lamentando? Os ataques do inimigo trazem desgastes, trazem desânimo, trazem opressão, e nós precisamos aprender a usar as armas certas e resistir ao inimigo. E como o salmista diz que ele venceu essa batalha aí contra a opressão do inimigo, primeiro nós precisamos permanecer na luz e na verdade. Versículo 3, o salmista diz: envia a tua luz e a tua verdade para que elas me guiem. Irmãos, quando nós estamos debaixo de ataques diretos do inimigo, nos sentindo oprimidos ou enfraquecidos, nós precisamos pedir a Deus: Senhor, me dê luz, me dê discernimento, me dê percepção da Tua vontade, porque às vezes em ataques do inimigo nós ficamos confusos, e às vezes nós começamos a usar até armas carnais. Nós precisamos permanecer na luz, usando as armas da luz e andando na verdade. Senhor, me guia a Tua verdade. Não quero fazer a minha vontade, porque eu estou debaixo desse nível de guerra. Eu preciso, quanto mais guerra, mais luta, mais dor, mais nós precisamos de luz, discernimento, sobriedade e a verdade de Deus no nosso coração. Libertar a gente do auto-engano, porque às vezes debaixo de um ataque do inimigo, nós começamos a acreditar em mentiras do nosso próprio coração. Segundo lugar, o salmista nos ensina que
nós vamos resistir ao inimigo buscando como prioridade a intimidade com Deus. A nossa prioridade tem que ser a intimidade com Deus. O salmista diz o seguinte no versículo 3: envia a tua luz, a tua verdade para que me guiem. Me guiem para onde? Olha o texto: me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos, então irei ao altar de Deus, ao Deus que é a minha grande alegria. Ele está dizendo: Senhor, o inimigo está me oprimindo, o ataque está vindo, eu vou andar lamentando? Não, Senhor, me traz luz, para que eu possa priorizar, buscar a tua intimidade, o teu altar, os teus tabernáculos, uma linguagem que fala da comunhão íntima com Deus. O mais importante não é você guerrear só com o inimigo, mas é você se sujeitar a Deus. Por isso em Tiago diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não deixe que os ataques diretos ou indiretos do inimigo roubem o teu tempo a sós com Deus, a prioridade da intimidade com Deus, porque é nessa intimidade que nós somos revestidos da armadura, fortalecidos, e a nossa alegria é preservada. O salmista diz: o Senhor é a minha alegria, o Deus que é a minha grande alegria. Não deixe o inimigo tirar a sua alegria em Deus, de estar com o Senhor, de amá-lo. E em terceiro lugar, o salmista também diz que ele resiste ao inimigo louvando a Deus. Versículo 4, ele diz: ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por isso que alguns acreditam que seja Davi que escreveu, né? Mas Davi, ele diante de Saul estava oprimido pelo diabo, era uma depressão com causas espirituais, nem todas são, mas algumas são, e diz que Davi tocava a harpa, louvava o Senhor, e o demônio ia embora. Era tremendo isso, o poder do louvor, o louvor com entendimento, o louvor com verdade, porque também existe o louvor só de lábios, mas o louvor que nasce no nosso coração, amado, afugenta o inimigo, nos renova, nos fortalece, nos mantém numa posição em Deus, onde nós somos lembrados quando louvamos da grandeza de Deus, da soberania de Deus, da palavra de Deus, e nós combatemos contra as investidas do maligno. Não deixe de louvar ao Senhor. A luta aumentou, a dor aumentou, louve ao Senhor. Mesmo com dor, mesmo com luta, louve ao Senhor. Não deixe a opressão do inimigo calar o louvor do seu coração, porque ele é uma arma de guerra. Em outros salmos para frente nós vamos falar mais disso. E em quarto e último lugar, o Salmo 43, o salmista nos ensina a resistir ao inimigo, esperando o agir de Deus. Esperando o agir de Deus. Versículo 5, ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Falamos disso ontem no Salmo 42, que também tem essa expressão. É interessante porque essa expressão nós temos dito que é você ministrar a sua própria alma, você pregar para você mesmo, e é muito interessante, a ênfase aqui é o seguinte: olha, não fique abatida, não fique perturbado, não fique aflito diante dos ataques do inimigo, mas pelo contrário, espera em Deus, espera o agir de Deus. A Bíblia diz, amado, que agindo o Senhor, ninguém impedirá. Então espera o agir de Deus, não haja com a sua própria força, com o seu próprio braço, não tente às vezes resolver as coisas do seu próprio jeito. Às vezes nós atrapalhamos o que Deus está querendo fazer. Nós precisamos aprender a esperar em Deus. Lógico que já falamos disso, não é uma questão de ficar inerte ou imóvel, mas é você estar orando, confiando no agir de Deus, esperando o tempo oportuno. Como lá em 1 Pedro diz: humilhai-vos perante a poderosa mão do Senhor, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Há o tempo de Deus agir no sentido de desfazer aquele mal que às vezes nós estamos enfrentando, porque agir, Deus sempre está agindo. Nesse momento Ele está agindo em você e em mim, Ele está agindo sobre as nações, porque o Espírito Santo, Ele trabalha o tempo todo. O Pai trabalha o tempo todo, o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Vamos orar? Senhor, obrigado porque a Tua palavra
é verdadeira, é santa, ela nos encoraja, a tua palavra, ela reorganiza os nossos pensamentos. Nós oramos para que essa palavra, Pai, nos fortaleça ainda mais para resistirmos aos ataques do inimigo, para permanecermos na posição que o Senhor tem nos colocado, para avançarmos nos passos que o Senhor tem nos convidado a dar, para marchar diante das dificuldades, olhando para o Senhor, para caminhar no meio das tempestades, firmados no Senhor, que o inimigo ou as circunstâncias não venham nos oprimir, a ponto, Deus, de confundir o nosso coração, de distrair a nossa fé, mas que pelo contrário, Pai, diante de todo ataque do inimigo, nós venhamos a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para resistir ao dia mau, e depois de vencer tudo, permanecer inabalável, para que assim o teu nome seja glorificado, para que assim o teu reino avance, e que nós sejamos parte deste avançar do teu reino, daqueles que não retrocedem, mas daqueles que permanecem pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.